Você acha que essa cultura árabe vai renascer? Eu acho que as sementes estão lá. Eu acho que o importante, por hora, é que não tem o fundamentalismo, não está entrando nesse não é um dos condimentos desse guisado. Então, acho que isso é bom, entende? Porque quando tudo vira guerra de religião, eu tenho medo. Elke Forlaneto, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pergunta: por que não comparamos a queda dos ditadores no mundo árabe à do nosso ditador Vargas em 1945? Getúlio Vargas, eu creio que foi o mais importante político brasileiro do século XX. E ele é um dos construtores do Brasil moderno. Ele, por exemplo, trouxe o aço para o Brasil. Ele criou o DASP, isto é, o funcionário público escolhido por concurso público. Ele criou o BNDES. Ele foi um grande construtor do Brasil moderno. Ao mesmo tempo, ele foi um líder conservador e repressivo. Ele foi o patrão dos Filinto Miller, que torturava, tinha uma indústria de tortura, deixou muita gente louca de tanto apanhar, né? E é claro que quem manda no chefe da polícia é o chefe do Estado e cada um é responsável pelo que os seus subordinados fazem. Numa etapa posterior, ele foi um grande líder populista no bom sentido. O Getúlio lutou contra os interesses norte-americanos no Brasil, foi enfrentado pelas forças conservadoras encarnadas no Carlos Lacerda, que lutava com o auxílio do Assis Chateaubriand, que tinha televisão, para demolir o Getúlio Vargas, e ele foi até levado ao suicídio. Provocações de hoje. Vocês vão assistir um intelectual chamado José Fernando Martins. Vocês já viram ele nesse programa e gostaram muito. Será que vocês lembram do que ele falou sobre Balzac? Todo mundo aprendeu coisas sobre Balzac que nenhuma universidade ensinaria. E aqui vocês vão aprender mais coisas. Fernando, quais são as diferenças entre Getúlio Vargas e Mubarak, do Egito? O Getúlio Vargas era uma ditadura, digamos, em termos não cínicos, uma ditadura muito mais civilizada. Getúlio Vargas era uma ditadura que veio nos braços de um movimento progressista, que é o tenentismo. Getúlio Vargas não tinha o grau de autoridade, de perseguição, de crueldade, de enfeixe de poderes que Mubarak tem. A ditadura do Brasil ela surge como uma consequência de forças progressistas. Ela vem no bojo do tenentismo de 30, contra a República Velha, que não fazia eleições, contra a República Velha da eleição de bico de pena, contra a República Velha que não reconhecia direitos sociais para os empregados, contra a República Velha que ainda conservava traços escravistas. Getúlio Vargas foi essa pessoa que conseguiu todas essas prioridades para o povão? A consolidação das leis do trabalho, as férias remuneradas que ele criou aqui para o povo brasileiro, o aviso prévio, os institutos de previdência, a sindicalização do proletariado rural, enfim, ele revolucionou aquele sistema de trabalho laboral absolutamente primitivo que havia na República de 30 por uma coisa de um alcance social notável. Até hoje, ninguém conseguiu revogar a consolidação das leis do trabalho. Eu ouvi um presidente da República dizer que a época de Getúlio tinha acabado. Acabou como? Onde ele acabou? Só se ele resolveu fazer um decreto e acabar. Me diga uma coisa, e as pessoas eram muito contra o Getúlio? As pessoas, você fala, que classe social era contra o Getúlio? Digamos assim, esse poder que cerca as coisas sempre.
O poder oligárquico, monopolista, esse era contra o Getúlio, sempre foi contra o Getúlio. Mas, eu vou dizer mais, o poder que era na República Velha vinculada ao imperialismo inglês era contra o Getúlio. Agora, o poder novo, industrial, que surgiu com Getúlio, que veio com Getúlio, este poder já ligado aos Estados Unidos, já ligado ao imperialismo americano, já dissociado do imperialismo inglês, esse povo já tinha outra visão de Getúlio, entendia o caráter progressista de um homem que conseguiu fazer o quê? A Vale do Rio Doce, que era um sindicato americano que tinha aquilo. O que acontecia com Getúlio quando ele caiu do poder pela primeira vez? Aconteceu uma coisa terrível. Getúlio, eu disse já nesse programa, ele veio nos braços do tenentismo, ele veio com as forças progressistas, mas eram forças progressistas que se espelhavam como? Na Coluna Prestes, que é uma coisa progressista, no movimento de 24, que é uma revolução progressista. Em determinada hora, em 45, Getúlio tenta se manter no poder, ele tenta um final de fazer uma constituinte com Getúlio, ele e Prestes, mas Getúlio descobre, é levado a descobrir, as coisas acontecem, a história se processa. O que acontece? O povo, os queremistas, é o povo trabalhador, é o fruto que Getúlio plantou, é a gente que vai defender Getúlio daí de 45 para frente, é o trabalhismo. O trabalhismo vem, o Getúlio se alia ao trabalhismo, consequentemente, ele perdeu a cobertura militar. Os militares de Góes Monteiro, de Juarez Távora, de Juracy Magalhães, de Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias, fica todo contra Getúlio. A cúpula militar brasileira que tinha levado Getúlio Vargas em 30, fica toda contra Getúlio. Ele está em 45, incompatibilizado com os militares e nos braços dos queremistas. Nós queremos Getúlio, nós queremos Getúlio, nós queremos Getúlio. O que acontece em 50? Ele volta nos braços do povo.